Boate Kiss, Mariana, o edifício no Largo do Paissandu, Brumadinho e agora o CT do Flamengo, que vitimou, por enquanto, 10 pessoas. As tragédias no Brasil se acumulam ano após ano, semana após semana, mostrando o total descaso de empresas públicas e privadas no nosso país em relação à segurança. Desta vez, as vítimas foram meninos e funcionários da base rubro-negra. O incêndio começou por volta das 5 horas da manhã. A causa ainda está sendo apurada, mas testemunhas afirmam que tudo começou com um curto-circuito em um ar-condicionado dentro do alojamento da base do Flamengo. O local fica dentro do Centro de Treinamento Jorge Elal, em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, distante cerca de 45 quilômetros do Maracanã. O espaço onde jogadores do Sub-17 e Sub-15 do Rubro Negro dormiam fica bem próximo do novo módulo profissional do clube. Os jogadores da base, inclusive, seriam transferidos nos próximos dias para o antigo alojamento da equipe profissional, localizado do outro lado do campo de treinamento. O Ninho do Urubu de Vargem Grande foi adquirido pelo Flamengo em 1984, pelo então presidente Jorge Elal. Porém, as obras no local só ficaram mais sérias no começo dessa década. E no ano passado foi finalizado o segundo módulo. De acordo com Roberto Robadei, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e secretário de Defesa Civil, o local não tinha laudo vigente e contava com um puxadinho sem documentação. A prefeitura da cidade comunicou no site oficial que a atual licença do CT vai até 8 de março desse ano. No entanto, a área de alojamento atingida pelo incêndio não consta no último projeto aprovado. A tragédia culminou com a morte de 10 pessoas e 3 feridos, a maioria jovens atletas. A Federação Carioca de Futebol cancelou os jogos do final de semana no Rio de Janeiro. E a CBF decretou 1 minuto de silêncio para todas as partidas organizadas por ela na próxima rodada. Bom, nós recebemos agora aqui em nossos estúdios o primeiro-tenente Leandro Soares, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, para conversar um pouquinho sobre essa tragédia e como ela poderia ter sido evitada. Tenente Leandro, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Esportiva. Muito obrigada pelo seu tempo. As informações que a gente tem até o momento indicam que o local onde aconteceu o incêndio não tinha um laudo vigente, né? Então, o senhor pode explicar para a gente e para o público aqui do Gazeta Esportiva que nos acompanha qual é a importância desse laudo e da vistoria do Corpo de Bombeiros? No Corpo de Bombeiros a gente trabalha muito com a prevenção. A ideia é que se você não tiver, você só vai ter um incidente se você não preveniu antes. Então a gente trabalha aqui no estado de São Paulo com auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Muitas empresas já têm, mas a gente não teria braços, não teria homens para verificar todos. Para passar em todos os locais. Seria impossível no estado de São Paulo a gente conseguir vistoriar cada local. Então a responsabilidade aqui no estado de São Paulo é do proprietário, o responsável pelo uso, ele tem que buscar regularizar. Cada estado tem as suas normas. Então eu não tenho como dizer sobre o estado do Rio de Janeiro quais eram as normas que eles deveriam ter ou não. Como funciona aqui no estado de São Paulo? No estado de São Paulo, o proprietário, o interessado, ele tem que buscar se adequar às normas, entrar com o pedido para o Corpo de Bombeiros, com um projeto. Feito esse projeto, a gente vai aprovar ou não e vai um bombeiro lá vistoriar o local. Alguns locais menores, com menor potencial de risco, pode ser que não tenha uma vistoria, mas isso vai ser analisado documentalmente. Então, de alguma forma, esse local vai ser observado para depois, posteriormente, ter uma vistoria do Corpo de Bombeiros, ter um auto de vistoria, uma liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento. E aí, normalmente, a prefeitura, outros órgãos cobram que exista esse AVCB, cobram que exista essa autorização do Corpo de Bombeiros. No caso de um curto-circuito, que cogita-se ter sido um curto-circuito, isso é um acidente ou tem como prevenir um curto-circuito? Ou por causa, de repente, dessas chuvas que estão acontecendo no Rio de Janeiro, isso acabou gerando isso, né? A gente aconselha sempre que para as instalações elétricas, a gente tem até uma instrução técnica que fala só sobre isso, sobre instalações elétricas, que seja feito com um profissional habilitado. Então a gente tem órgãos que regulam isso, tem o CREA, que regula quais são os profissionais habilitados a fazer o serviço e assinar
o tipo de serviço. Então, as ligações clandestinas, o que foi feito clandestinamente, não tem como ter um controle. Sim. Então, você tem que procurar um profissional, um técnico, um engenheiro, eletricista, elétrico, que faça as instalações e assine. Porque ele vai calcular, além de fazer as instalações corretas, ele vai calcular qual a quantidade de carga que vai ter, qual que é o tamanho do fio que tem que passar, justamente para evitar esse tipo de coisa. Tá certo. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Chico Lang. Boa noite. Tenente, boa noite para o senhor. Tudo indica que havia um improviso em containers, etc. É mais difícil esse controle sobre containers? Fica mais predisposto a curto-circuito ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Os improvisos, eles ficam mais predispostos a ter algum acidente. Pelo menos o que eu sei é pelas notícias que vocês nos trazem, né? Que foi um curto-circuito no ar-condicionado, alguns dos garotos falaram, e que era um alojamento improvisado. Então a gente imagina que talvez, não estou afirmando, claro. mas que talvez tenha sido uma instalação elétrica improvisada também. Então você precisa ter um projeto falando qual que vai ser o tamanho do fio, a grossura do fio que vai ser colocado lá, qual que é a carga que vai ter lá. E é muito comum em instalações improvisadas, o que a gente chama de gambiarra, quando faz aquela gambiarra, ou mesmo quando a gente tem aquela fiação e coloca um monte de benjamin. O ideal é realmente fazer um cálculo, passar a fiação de acordo com a carga que vai estar lá. Toda vez que você coloca aquele secador de cabelo, junto com o ar-condicionado, junto com o ferro de passar roupa, você está aumentando a carga que vai passar no fio. O fio vai esquentar, derrete a capa do fio e aí você corre o risco de ter o curto-circuito. Tendo curto-circuito, se tiver alguma carga de incêndio, alguma coisa que pode pegar fogo próximo ao fio, a gente corre o risco de ter um incêndio. Tenente, boa noite, obrigado por ter vindo até aqui. E a pergunta que se faz é uma pergunta triste, mas ela tem, que eu acho que o senhor pode até responder. Quanto tempo de vida esses meninos o senhor calcula que tiveram do começo do incêndio até o fim? Alguns morreram dormindo. O que o senhor acha, pela sua experiência, em casos assim? Olha, em casos de incêndio, o que normalmente mais preocupa no primeiro momento é a fumaça. Então, provavelmente, como eles estavam dormindo e provavelmente o ambiente ficou tomado de fumaça, eles continuaram dormindo, inalando fumaça, sem perceber o que aconteceu e provavelmente em pouco tempo eles já ficaram intoxicados. A gente tem um cálculo estimado por pesquisas que em aproximadamente 5 minutos, sem oxigênio nas células cerebrais, a gente já começa a ter morte cerebral. Então, dentro desse tempo de 5 minutos do incêndio, até eles começarem a ficar sem oxigênio, mais 5 minutos sem chegar oxigênio no cérebro, você já pode começar a ter morte cerebral. Então, esse período, essa necessidade de acionar rapidamente, de ter prevenção, de você evitar que aconteça, é muito mais importante. Ainda mais num ambiente que tem muita gente. Aqui no estado de São Paulo, a nossa legislação, ela coloca os critérios para as medidas de prevenção de incêndio de acordo com a ocupação. Uma ocupação que tem bastante gente, era um alojamento acho que para 30 atletas, né? Mais ou menos. A gente tende a enrijecer mais a fiscalização, enrijecer mais as normas de segurança, de acordo com o tamanho da edificação, de acordo com os riscos que a edificação tem e o quão desperto aquela população está lá. É diferente um prédio residencial de um alojamento, que não é a residência fixa deles. Que muitos talvez estivessem dormindo uma noite lá só ou não. Então a forma, o comportamento deles é diferente. Mas uma coisa que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, se fosse aqui em São Paulo, quais seriam as providências legais que seriam tomadas? Aqui no estado de São Paulo, a gente tem a ação da polícia, do Corpo de Bombeiros, que é imediata. Assim que a gente é acionado, a gente treina para sair do quartel em 1 minuto. Por isso a importância da população ligar ao 93 quando percebe alguma coisa. Quanto mais rápido tiver o acionamento, mais rápido a gente vai sair do quartel e mais rápido a gente vai dar esse atendimento. E posterior à tragédia, depois do que aconteceu, seriam os procedimentos legais. Seria a Polícia Civil verificar o que aconteceu, fazer o inquérito, apurar quem são os responsáveis e remeter à Justiça para dar os demais procedimentos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Tenente Leandro, pela sua participação aqui no Gazeta Esportiva, viu? A gente agradece muito a sua atenção, a gentileza de ter vindo aqui e nós consideramos vocês os maiores heróis que existem. Muito obrigada mesmo, viu? Ô, Mi, só uma coisinha, dá para o senhor repetir o telefone para deixar bem claro se a população tiver algum problema em relação a esse tipo de curto-circuito, qualquer coisa que aconteça em casa, o telefone, por favor. Telefone do Corpo de Bombeiros, quando você tem alguma emergência, um incêndio, alguma coisa emergencial, que você tem um local de risco, é 193. Nós temos outros contatos, por exemplo, o SAMU, que é uma emergência clínica, que a gente chama, que é alguém que precisa de algum socorro, mas não tem nenhum risco, não oferece nenhum risco. É 192 do SAMU. Mas se o local oferece algum risco, precisa combater um incêndio, um acidente de trânsito, o pessoal fica preso nas ferragens, o número de telefone é 193. E por favor, né, gente, não vamos passar trote, porque eu sei que a quantidade de trotes é absurda. E isso atrapalha muito o trabalho dos bombeiros, atrapalha para salvar vidas. E pode ser um dia a sua vida. Então, criançada, essa moçada aí, nada de passar trote, viu, para os bombeiros. Obrigada, viu, Tenente Leandro. Obrigado, Michele. Olha, às 7 da manhã, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro confirmou o número de vítimas. Ao longo do dia, foi feito o trabalho de identificação dos corpos. O incêndio que atingiu o centro de treinamentos do Flamengo na zona oeste do Rio de Janeiro deixou vítimas fatais. O Corpo de Bombeiros da cidade confirmou que 10 pessoas morreram por conta da tragédia. Entre as vítimas estão Arthur Vinícius, zagueiro de 14 anos. Ele estava no Flamengo há 3 temporadas e completaria 15 anos amanhã. O menino morava com a prima, a tia e a mãe no bairro Volta Grande 2. A família de Arthur se organizava para viajar ao Rio para celebrar o aniversário dele. Átila Paixão, atacante também de 14 anos. O garoto atuou na Copa Zico e chamou a atenção de clubes do Rio. Ele passou por uma avaliação no Ninho do Urubu e foi aprovado em abril de 2018. Bernardo Pizeta, goleiro de 15 anos. Catarinense de Indaial, o atleta havia defendido o Guarani de Brusque e o Atlético Paranaense antes de seguir para o Flamengo. Christian Smério, outro goleiro, também de 15 anos de idade. Ele era uma das maiores promessas das categorias de base do Flamengo. O jogador colecionava convocações para a seleção brasileira de base e era monitorado por clubes do exterior. Christian do futuro, tenha juízo, não perca a essência que você tem, que é a humildade. Que isso? Simples, sempre simples, não tenta fazer nada. Seja você, não mude por ninguém, que você vai ser o cara ainda. Jedson Santos, meio-campista de 14 anos. Conhecido como Jedinho, ele chegou ao Flamengo em 2019 e estava em seus primeiros dias no alojamento da base do clube. Ele foi contratado após se destacar no Atlético Paranaense. Riquelmo de Souza Viana, volante de 17 anos, conhecido como Bolívia. Ele nasceu em Limeira e era o mais velho entre os mortos. Jogava na categoria Sub-17. Jorge Eduardo, lateral esquerdo de 15 anos. Jorge completaria 16 anos no próximo dia 14. Ele chegou ao Rio com 12 anos e começou aos 6 no futsal. Pablo Henrique, zagueiro de 14 anos. Ele era primo do zagueiro Werley do Vasco e estava na equipe desde agosto do ano passado. Samuel Thomas Rosa, lateral direito de 15 anos. O jovem morava no Morro do Conceito, em São João de Meriti, e era titular do time. Samuel foi vice-campeão da Copa Votorantim e campeão da Copa Nike. Vitor Isaías, atacante de 14 anos. Natural de Florianópolis, ele surgiu no Figueirense, passou pelo Atlético Paranaense e foi contratado pelo time carioca no ano passado. Outros 3 atletas da base do Flamengo ficaram feridos na tragédia. Além de Francisco Diogo Bento Alves, de 15 anos, que tem um quadro estável, os demais feridos são Cauã Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos. Nascido em Fortaleza, o menino vive no Rio de Janeiro há 3 anos. Entre os que estão internados, Cauã é o que está com a melhor condição física e psicológica. Jonathan Cruz Ventura, também de 15 anos. O caso de Jonathan é o mais crítico. Ele teve 40% do corpo queimado e vai ser transferido para o Hospital Pedro II, referência no assunto. Nas redes sociais já circulam imagens que mostram momentos de alegria desses jovens se divertindo no mesmo local que pegou fogo.
Gente, que tristeza. Agora nós estamos aqui no estúdio com o nosso repórter Adriano Dolfi, que há 2 semanas atrás esteve no CT Ninho do Urubu, realizando uma reportagem especial sobre o Flamengo e viu de perto as condições dos alojamentos. Boa noite, Adriano. Boa noite, Michele. Dava para você perceber alguma coisa diferente lá no CT ou foi um acidente que não poderia ter sido evitado? Você notou alguma coisa? Bom, em primeiro lugar aí, a mensagem de apoio aos familiares, a todo mundo que está envolvido com essa tragédia, né? Até a gente se envolve realmente, uma mensagem aí de apoio, de solidariedade para elas. Então, em referente a esse dia, essa visita no Ninho do Urubu, o que a gente pôde perceber é que as instalações daquele setor das categorias de base são provisórias. Aquele setor era utilizado pelo time profissional. A instalação nova da equipe profissional ficou pronta, foi muito alardeada, inclusive pela imprensa, uma enorme cobertura, né, da imprensa ali do Rio de Janeiro a respeito dessas novas instalações. E aquele setor em que estavam esses garotos era o antigo setor do time profissional. E o que já se sabe é que aquele setor não tinha o alvará para ser instalado naqueles containers, né, onde os garotos estavam dormindo. Aquele setor tinha um alvará liberado pelo Corpo de Bombeiros para um estacionamento. Então, de imediato, a gente já sabe isso, o problema em relação ao alvará. O segundo problema que a gente notou ali era a assessoria de imprensa impedindo que todas as emissoras, os repórteres cinematográficos, gravassem qualquer imagem longe de onde está esse novo setor da equipe profissional. Inclusive, o nosso repórter cinematográfico, Vitor Pontes, ele estava um pouquinho afastado, né, da onde tem esse complexo do time profissional. O assessor de imprensa imediatamente proibiu ele de gravar essas imagens de todo esse complexo, onde ficam os campos também e os alojamentos da categoria de base. Isso chamou a atenção e é uma crítica recorrente da imprensa carioca com esse procedimento da assessoria de imprensa. Então é porque tinha alguma coisa errada, certo, Chico Lang? Não poderia ser mostrado? Com toda certeza. Quando o Adriano Dolfi voltou dessa reportagem, a primeira coisa que nós chegamos à conclusão era que era uma coisa para não se ver. Alguma coisa tinha que ser escondida. Mas, meu caro Adriano, você que tem uma experiência, o seu TCC foi sobre o edifício Joelma, e como é que fica agora a indenização das vítimas? Como é que vai ser essa guerra jurídica para se obter alguma coisa para não deixar as famílias tão desamparadas? Chico, isso é uma batalha. A parte civil realmente é muito complicado, porque, por exemplo, no incêndio do edifício Joelma, foram de 13 a 14 anos para que terminasse todo o processo para cálculo de valores, recursos, uma série de interposições do antigo Grupo Gaúcho, né, que controlava o edifício Joelma. Ele sediava todos os andares do edifício Joelma. Foram 13 anos de batalha das vítimas, inclusive foi criada uma associação de vítimas, né, dos familiares dos mortos no edifício Joelma, nos mesmos moldes, né, daqueles familiares do acidente da Chapecoense. Na verdade, a associação de vítimas em casos como esse serve, claro, também para pedido de indenização. Mas eu acho que é muito mais um apoio moral, um apoio das pessoas que sentem a mesma dor em relação a essa tragédia do que o pedido da indenização. Claro, a indenização é importante, né? Mas esse apoio moral, esse apoio de pessoas próximas que estiverem envolvidas é muito importante, e eu creio que no caso dessas vítimas, né, do acidente, no acidente ou crime, né, com os garotos da categoria de base do Flamengo, creio muito que esses familiares vão se juntar e estarão também presentes em uma espécie de associação. Adriano Dolfi, só para ver se eu entendi, então, essas instalações onde aconteceu o incêndio, é onde ficava o time principal, profissional do Flamengo? O time profissional do Flamengo então, já esteve ali. Então não tinha alvará também, na época do time profissional. Isso é algo que a polícia, inclusive, deve investigar, deve checar para saber, primeiro, que alvará era esse que foi concedido. Para que finalidade era esse alvará, né? Ali tem as imagens, olha, o local do incêndio, alojamento da base, né? Então, vocês estão vendo ali. Aí, o novo alojamento profissional, onde estava tudo bonito, onde os nossos câmeras puderam ir lá trabalhar e filmar. E o antigo alojamento profissional no canto direito da tela, futuro alojamento da base, é o que vocês veem, mas o local... E aquele trechinho em branco é o caminho, né, que a gente percorre do portão de entrada até o final, até o fundo, né, onde está o novo alojamento profissional. Muito estranha essa história e o caso de Mariana também até hoje está sem indenização, né? Nós tivemos agora Brumadinho com muito mais mortes e também vai saber quanto tempo isso vai levar. Mas algo importante ressaltar, Michele, que em todos os casos, né, eu estou produzindo um livro sobre os incêndios do Joelma, do Grande Avenida e do Edifício Andraus. Todos, infelizmente, no mês de fevereiro, né, Flávio?
É uma tragédia que a Boate 15 em janeiro, são tragédias muito próximas. Será que é por causa de outra. ar-condicionado, então? Sim, no caso do edifício Joelma foi sobrecarga em um dos aparelhos de ar-condicionado que estava numa fiação elétrica que não tinha a capacidade para levar a eletricidade adequadamente. É aquilo que o tenente falou, né? Exatamente o que ele falou. E aí, acho que nesse caso também foi isso. Exatamente. Então, em todos os casos, o que chama atenção é que foram negligência, imperícia, falta de manutenção. A outra possibilidade sempre é um incêndio criminoso, mas em todos esses incêndios de edifícios isso foi descartado. Está sempre relacionado a negligência, imperícia ou falta de manutenção. No caso dos meninos, há uma hipótese, eles estavam em vários containers e com a chuva a eletricidade acabou estragando alguns aparelhos e eles começaram a se juntar nesse local onde o aparelho sobreviveu, vamos dizer assim, por causa do calor. A gente tinha mais gente do que o normal nesse local onde teoricamente, o aparelho de ar-condicionado teria gerado esse incêndio. São informações, né, Michele? Tudo isso vai ser levado até a Polícia Civil, deve começar um inquérito policial, né? Esse inquérito policial vai iniciar uma série de procedimentos, né? Diligências, vão ouvir testemunhas, vão colher provas de vídeo também, talvez isso seja importante para saber como que era aquela instalação dentro daqueles containers, né? Aí sim, o processo é remetido para a Justiça, talvez responsáveis sejam identificados, mas a gente acredita que isso demore ainda muito, viu, Michele? Adriano Dolfi, muito obrigada pela participação aqui no Gazeta Esportiva. Ainda na manhã de hoje, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, fez um pronunciamento aos jornalistas presentes no CT Ninho do Urubu. Vamos acompanhar. Obviamente, estamos todos consternados. Essa é certamente a maior tragédia pela qual esse clube já passou nos últimos 123 anos, com a perda dessas 10 pessoas. Eu acho que o mais importante agora é a gente se dedicar a tentar minimizar o sofrimento e a dor dessas famílias. E vocês podem estar certos que o Flamengo está cuidando disso e não vai poupar esforços para tentar fazer com que isso seja minimizado ao máximo. O Flamengo também está colaborando com as autoridades para que, vamos dizer assim, a causa desses acidentes, desse incêndio, possa ser apurada. Ninguém mais do que nós tem maior interesse para que isso ocorra. E, por fim, dizer que todos nós aqui do clube estamos de luto. É uma tristeza enorme que a gente está sentindo. As autoridades estaduais do Rio de Janeiro também se manifestaram. O vice-governador Cláudio Castro foi o primeiro a falar. Nós estamos acompanhando desde as primeiras horas do dia. A informação oficial é que o pedido chegou às 5h14. Às 5h17, a equipe do bombeiro saiu, se deslocou para cá, chegando em torno aqui de 5h38. E antes das 6h30, o fogo já estava completamente apagado. O sentimento lá dentro é que o clube realmente perdeu 10 filhos e nós sentimos que realmente tem muita vontade de esclarecimento também por parte da diretoria do clube. Tivemos todo o acesso que quisemos e, a princípio, inicialmente é muito cedo ainda para a gente dizer, porque ainda está em processo de perícia, mas a princípio teria sido um ar-condicionado e saber as causas do ar-condicionado ter realmente pegado fogo, que é o que agora são as próximas perguntas a serem respondidas. E é claro que uma tragédia dessas dimensões provocou muita comoção entre personalidades ligadas ao Flamengo e ao mundo do futebol. Personalidades usaram as redes sociais para prestar homenagens aos envolvidos na tragédia no Ninho do Urubu. O Rei Pelé utilizou o Twitter para dizer que o dia começou com más notícias, um lugar onde jovens perseguem seus sonhos, um dia triste para o futebol brasileiro. Zico, lá do Japão, usou o Instagram e disse que torce para que o ocorrido tenha sido uma fatalidade. Uma tragédia como essa não pode passar em branco. Que a nação rubro-negra tenha força para superar esse momento. Ex-jogadores do Flamengo, como Ronaldinho Gaúcho e Adriano, também se manifestaram pelas redes sociais com palavras de conforto às famílias. Lucas Paquetá escreveu que morou no Ninho do Urubu por 12 anos e se sente parte daquele lugar. Sonhos e objetivos interrompidos por uma tragédia, completou.
Vinícius Júnior, cria da base do Mengo, lamentou o ocorrido e desejou muita força aos familiares. Neymar também se manifestou via Instagram, se sensibilizando com a situação. Diego, capitão da equipe profissional, foi outro a prestar homenagem pelo Instagram. Romário, outro ídolo do Flamengo, fez uma postagem com fotos dos primeiros garotos identificados e disse que tudo precisa ser esclarecido. O presidente Jair Bolsonaro usou a conta no Twitter para publicar uma nota oficial da Presidência da República em que se solidariza com as famílias nesse momento de luto. Em todo o país, técnicos e jogadores falaram sobre essa tragédia no Rio de Janeiro. Não adianta ficar aqui falando várias palavras para as famílias, porque nessas horas é difícil de você achar algumas palavras para realmente consolar as famílias. Então, fica aqui meus sentimentos. E a gente sempre torce, né, porque esse tipo de tragédias não acontece mais no Brasil e no mundo, né? Eu fui um menino desses, que morei embaixo de arquibancada, que tinha um sonho de me tornar jogador profissional. Passei fome muitas vezes, passei dificuldade. Claro que as estruturas hoje são bem melhores, mas tinha o mesmo sonho que esses meninos estavam lá, dormindo, para acordar no outro dia, para treinar, para buscar seu sonho, para realizar o seu sonho. Eu vivi muito tempo lá, né? Estou emocionado, é difícil. E sei do sonho que a gente tem, né? De um menino chegar aos profissionais, realizar o sonho, ficar longe dos familiares e não conseguir realizar um sonho. Eu sei que quando você tenta não consegue, sempre tem a frustração. Mas ser interrompido é difícil, né? Uma coisa muito ruim, ainda mais tratando de garotos, né? Então eu acho que é lamentável, é triste, é uma pena. Eu acho que a gente só tem a lamentar e agora orar, pedir conforto às famílias e que elas encontrem força aí onde for possível, porque com certeza é um momento muito delicado e muito triste. Depois de um dia trágico, o que foi da quarta-feira, na cidade do Rio de Janeiro, agora na sexta nós acordamos com uma cidade sem clube, sem time e uma solidariedade muito, muito grande para com esses meninos e para o Clube de Regata do Flamengo. Uma dor enorme porque ao chegarmos ou ao sairmos dos treinamentos, todos os dias nós víamos aquele sorriso com aqueles meninos tirando foto comigo, com os atletas, e ali é como se eles estivessem começando um sonho que lamentavelmente foi interrompido. Condolências, sentimentos e dor. Eu sei exatamente o que é isso. O técnico do Atlético Mineiro, Levir Coupe, aproveitou o momento de dor para fazer uma cobrança às autoridades. A gente gostaria de transmitir, né, para o pessoal do Flamengo os nossos sentimentos e que as famílias sejam confortadas, os atletas, enfim. É mais uma tragédia, né? E agora, aqui também vai um protesto. Você vai ver agora durante a semana, agora vai começar a haver uma revisão nos centros de treinamentos dos times. Então é aquilo que nós falamos, é a tragédia primeiro e depois as providências. É realmente um momento assim muito, muito chato de falar, mas nossas condolências e nossa força, né, para que as famílias fiquem confortadas, embora seja uma situação irreparável. Bom, Flávio, o Brasil é um país de muita sorte, muita sorte. O futebol brasileiro tem uma sorte imensa, porque só acontece isso, que é muito pouco, perto do desrespeito, do desleixo, da safadeza, da vigarice, da sacanagem, da corrupção que acontece nesses clubes de futebol. Ou vocês acham que isso é por acaso? Agora há pouco, o Odair falou que ele passava fome, que ele morava debaixo da arquibancada. Domingo o Thiaguinho falou que só tinha pão com era arroz com torresmo. Aquele menino gato lá não tinha o que comer também. Tá cheio por aí.
É tudo de qualquer jeito, é tudo largado. E aconteceu no time que ainda tem alguma estrutura, que é o Flamengo. Vocês imaginam o que rola por aí pelo Brasil inteiro? As pessoas são jogadas de qualquer maneira, como lixo, de qualquer forma. E por muita sorte do Brasil e do futebol brasileiro, aconteceu esse caso, uma vez, que como disse o Levy Coupe agora, vão fazer fiscalização, vão fazer de conta que vão levar a coisa a sério, até que a poeira baixe. Pelo lixo com que se cuida da vida das pessoas, pela maneira como se desdenha das coisas sérias no Brasil, em todos os setores, até que acontece pouco. E agora, até Brumadinho se deu mal. O pessoal de Brumadinho se deu mal agora, porque agora saíram os holofotes de lá. Então aqueles que estão sendo procurados, nem vão ser procurados mais. Esquece, acabou. E esse pessoal do Flamengo, até que aconteça uma nova tragédia, todos os holofotes vão estar lá. Depois acontece outra tragédia e vida que segue. Pelo relaxo com que se cuida do nosso futebol, até que o futebol brasileiro tem sorte. É uma coisa muito triste. Ô Flávio, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou super preocupado com o Abel Braga, cara, porque ele já passou pelo suicídio do filho, né? E agora ele passa por mais uma tragédia marcante. Ele não teve participação, não teve culpa nem num caso, nem no outro, mas é difícil segurar essa barra, né? Então eu espero que ele tenha força, busque força lá dentro dele, tenha o apoio da diretoria do Flamengo, para que continue o trabalho, que daqui para frente vai ser muito mais complicado de ser realizado. Vai afetar o profissional? Vai. Não tem como não afetar. Então, daqui vai minha força para o Abel. Se você precisar de mim, eu vou para o Rio e te ajudo, Abel. Fica sossegado, não precisa pagar nada não, faço de graça. A gente fez uma entrevista aqui com um desses atletas olímpicos e ele comia, para esquentar o miojo, ele pegava água do chuveiro para fazer um macarrão. Isso. Porque não tinha um fogão no alojamento onde ele ficava, gente. E rola dinheiro pra caramba. E os caras roubam esse dinheiro em vez de dar o mínimo de condição para os atletas. É o filho dos outros, tem que cuidar, né? Bom, a Confederação Brasileira de Futebol se manifestou através de uma nota de pesar veiculada no site da entidade. Em sinal de luto, o símbolo da CBF deixou de lado o tradicional verde e amarelo para adotar o preto. Na nota, além de lamentar a tragédia e manifestar solidariedade às famílias das vítimas e ao Flamengo, a entidade máxima do futebol nacional também anunciou que todas as competições nacionais terão um minuto de silêncio na próxima rodada, em homenagem às vítimas. Também foi decidido que a Seleção Brasileira Sub-20 vai entrar em campo usando luto no uniforme na última rodada do Sul-Americano da categoria disputado no Chile, que as bandeiras da sede da CBF serão mantidas a meio mastro durante o luto oficial decretado pelas autoridades. E deveriam, além disso, fazer fiscalizações em todos os clubes e todos os alojamentos e tudo mais. Não, e olha só... Ter uma atuação mais eficaz. E olha só não teremos jogos no Rio de Janeiro. O resto do país vai ter jogo. Continua. Sabe por quê? Porque há interesse por trás, há esquema por trás. Em qualquer lugar sério, não tem futebol no final de semana. Tem. É claro que isso prejudica, nós temos uma mesa redonda, nós temos nossos programas, mas isso é muito acima. Claro. Em qualquer lugar sério, não pode ter futebol, não tem clima. Como é que você vai ter um jogo de futebol? Quem vai vibrar com futebol? Olha, se não for muito custo para vocês, esse minuto de silêncio, tá? Obrigado, hein? Puxa, vocês foram legais. Meio pau na bandeira da CBF. Ridículo, muito né? obrigado, viu, senhor? Olha, espero que não tenha nenhum problema de vocês terem colocado a porcaria do site de vocês de preto em vez de verde e amarelo. Olha, por favor, não mexam nas estruturas e nos esquemas de vocês. Maior ídolo na história do Flamengo, Zico gravou uma mensagem direto do Japão falando sobre essa tragédia. É com muita tristeza que eu recebi essa notícia aqui no Japão sobre o que aconteceu lá no CT da base do Flamengo, né? A gente fica sem os pés no chão. Muitas vezes não existem assim muitas palavras para esses momentos, principalmente muitos desses garotos que eu vi durante o ano passado. Um bom período eles treinaram lá no centro de futebol e, lógico, a gente acaba nos aproximando bem deles. Garotos com sonhos, objetivos, muitos deles para tentar ajudar seus familiares. E uma fatalidade como essa, eu espero que tenha sido uma fatalidade, a gente acaba vendo uma tragédia como essa, né? Peço a Deus que conforte aí seus familiares desses meninos que tinham sonhos e que a torcida rubro-negra tenha muita
muita perseverança para superar esse momento. É difícil e a gente espera que tudo seja apurado, porque vidas se foram e isso não tem volta. Nós também ouvimos Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians, formado nas categorias de base do Flamengo. Meus amigos jornalistas da TV Gazeta, os nossos sentimentos a todos os familiares que perderam não só os seus filhos, mas perderam o sonho junto com eles, e que realmente as autoridades possam averiguar tudo o que aconteceu, se estava em perfeitas condições o alojamento. Lógico que queremos culpar ninguém, também porque a grandeza do Flamengo, que sempre revelou grandes craques, não merece isso. A sua torcida não merece isso. E muito mais ainda, os familiares não merecem essa fatalidade. Então eu que joguei pela base do Flamengo, profissional, sou muito grato ao Clube de Regatas do Flamengo. Ia para a concentração na Praça Seca, dormia lá, tomava café da manhã, almoço, jantar, o lanche. E era muito bem tratado e uma infraestrutura fora de série. Então, que as famílias possam ter força e vencer essas dificuldades. A tragédia no CT do Flamengo também alterou a rotina de muitos clubes pelo Brasil. Palmeiras e São Paulo cancelaram o atendimento à imprensa, já o Santos adiou a apresentação de Cueva. O repórter Alexandre Silvestre tem mais informações. Boa tarde. Então, Michele, o Santos, por exemplo, cancelou a apresentação do meio-atacante ex-São Paulo, Christian Cueva, que seria apresentado nesta sexta-feira no CT Rei Pelé, lá na Baixada Santista. E nas redes sociais, o clube praiano, claro, presta toda a solidariedade ao Flamengo. No Instagram, o Peixe, inclusive, substituiu o próprio escudo pelo símbolo do Flamengo, pintado de preto e branco, simbolizando luto. O Corinthians, que jogou ontem fora de casa pela Copa do Brasil, se pronunciou, está em choque com o ocorrido no Ninho do Urubu, momentos de dor, externando solidariedade ao Flamengo, torcida, familiares e amigos das vítimas. São Paulo e Palmeiras, que são vizinhos de muro aqui na Barra Funda, CT do São Paulo à minha direita, Academia de Futebol do Palmeiras à minha esquerda, também mudaram o cotidiano, fecharam as atividades de hoje aos jornalistas, cancelaram quaisquer interações com os jornalistas, entrevistas, participações nossas nos treinamentos que estão acontecendo lá dentro dos respectivos CTs. O tricolor lamenta profundamente e presta condolências e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. O Palmeiras idem, força, #Força Flamengo. Aliás, o volante Felipe Melo prestou em sua conta pessoal no Instagram homenagem pessoal e particular ao garoto Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, uma das vítimas do incêndio. Felipe Melo era amigo do pai do garoto, amigo de infância do pai do Arthur, que jogava na base do Flamengo, o menino que completaria amanhã 15 anos de vida. Era uma espécie de afilhado do Felipe Melo. Boa noite a todos, um bom final de semana, na medida do possível. Tem muita gente ligada, né? Um dos meninos é ligado ao Natan da Ponte Preta, um dos meninos que escapou porque não obedeceu o pai, o Beto Cachaça. O Beto Cachaça. O filho dele treina no Flamengo e ele fala assim, tem que falar, rapaz, tem que falar para sentir como é que o negócio é pesado, mas o moleque ia para casa. Aí ele falou, graças a Deus que ele não era obediente. Que ele não era obediente, se ele fosse obediente, talvez tivesse morrido. O Sávio, ele cuida de um dos cuidava, né, da carreira de um dos garotos também, um menino lá de Santa Catarina, pessoal do futebol, né, tá todo mundo envolvido. O melhor ataque do mundo, Sávio, Romário e Edmundo. É isso aí. Olha, o sofrimento de hoje no Ninho do Urubu repercutiu pelo mundo, envolvendo até Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Em seu Instagram pessoal, Lionel Messi compartilhou o escudo rubro-negro em luto, dizendo que seus pensamentos estão com as pessoas do Flamengo e com as famílias das vítimas do incêndio. Cristiano Ronaldo compartilhou a mesma imagem e escreveu, profundamente triste, os meus sentimentos.
Também através do Instagram, Daniel Alves fez um post em memória às vítimas do incêndio. Muitas vezes é inacreditável como os sonhos são interrompidos. Só me resta pedir a Deus o conforto aos familiares das pessoas que estão envolvidas nessa desgraça e muita paz para o coração delas. Colega de Daniel Alves no PSG, Marquinhos, também falou sobre a tragédia no Ninho do Urubu. Foram sonhos que foram interrompidos, então é uma tristeza muito grande e a gente manda forças para a família, manda força a todos aqueles que perderam pessoas importantes nesse dia. Então o mundo do futebol hoje está triste e nós aqui também estamos. Pelo Twitter, o alemão Lucas Podolski, que após a Copa de 2014 ficou muito ligado ao clube rubro-negro, postou uma mensagem em português. Uma notícia muito triste para um clube pelo qual tenho um carinho muito especial. Envio o meu apoio e condolências ao clube, aos jogadores e aos familiares e amigos. E agora, mais do que nunca, Força Flamengo. Diversos clubes ao redor do mundo também se solidarizaram com a tragédia pelas redes sociais. Barcelona e PSG usaram suas contas oficiais brasileiras para mandarem mensagens em português, lamentando a tragédia e mandando forças ao clube rubro-negro. O Milan da Itália também postou uma mensagem de apoio, assim como o Bayern de Munique da Alemanha, que se colocou ao lado da família Flamengo. O Boca Juniors da Argentina mandou condolências às famílias. Os clubes britânicos também se solidarizaram nas redes sociais. Chelsea, Manchester United e Arsenal mandaram pensamentos e orações ao Flamengo e às vítimas da tragédia. O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, aproveitou a coletiva para falar sobre o assunto. Huge hug and my condolence for the whole families and of course Flamengo family, and I'm so sorry. It's the same with finally happened with Emiliano Sala, so their families our support and our unconditional tough situation, understand, and hopefully cannot happen again. What could I say? Especially for the young guys. Através de seu site, o Real Madrid apresentou um comunicado oficial, lamentando profundamente o falecimento dos jogadores e funcionários no incêndio e prestando suas condolências às famílias e amigos das vítimas. E o técnico Santiago Solari falou sobre a tragédia e como ela está atingindo também o ex-flamenguista Vinícius Júnior. Pues sí, evidentemente está afectado, es su casa, es normal y te repito, son noticias muy tristes para todos, sobre todo para la gente que está afectada, para los familiares, a quienes enviamos todo nuestro cariño. Também teve repercussão na imprensa internacional. Os espanhóis El País e o Marca, a Gazeta dello Sport da Itália, o L'Equipe da França, o Clarim da Argentina, a BBC britânica e a Fox News dos Estados Unidos foram alguns veículos que trouxeram notícias destacando o incêndio. E a FIFA, maior entidade do futebol, também repercutiu o incêndio em suas redes sociais. É com imensa tristeza que recebemos a notícia do incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro. Os pensamentos e orações de toda a comunidade do futebol vão para as vítimas, suas famílias e a torcida rubro-negra neste momento de dor. Essa sexta-feira realmente não está sendo nada fácil para o meio esportivo. As autoridades britânicas confirmaram o falecimento do jogador argentino Emiliano Sala. A triste notícia veio por meio das redes sociais da polícia de Dorset. O corpo trazido ao porto de Portland foi formalmente identificado como o do jogador de futebol Emiliano Sala. As famílias dele e do piloto David Ibbotson já foram comunicadas. Nossos pensamentos permanecem com todos. Logo após a divulgação da mensagem, o presidente da Argentina, Maurício Macri, também usou as redes sociais para se manifestar. Que notícia dolorosa! Meus sentimentos aos familiares, amigos e companheiros de Emiliano Sala neste momento tão difícil. Estamos com vocês. Também via redes sociais, vários jogadores prestaram homenagens ao argentino, entre eles Kun Agüero e Mbappé, que além da mensagem publicou uma foto com Sala quando ele jogava pelo Nantes. A equipe francesa, inclusive, decidiu imortalizar o número 9, usado por ele. Lionel Messi usou os stories para prestar solidariedade à família e amigos. O Cardiff, equipe que Sala defenderia, se manifestou apenas dizendo "para sempre em nossos pensamentos". A irmã do atleta, Romina Sala, por sua vez deixou uma linda mensagem, usando também uma rede social. Sua alma em minha alma brilhará para sempre, iluminando assim a minha existência. Te amo, Tito. Bom, o que consola é que o corpo dele foi encontrado, né?
E isso dá à família um certo conforto, né? Por poder até sepultar o rapaz, né? Apesar de tudo. E então eu acho que se fechou o ciclo. Finalmente se fechou o ciclo. Trágico, mas ciclo fechado, página virada. Só quero ver se vão procurar o corpo do piloto agora. Estamos de volta para mostrar como foi o jogo do Corinthians ontem pela Copa do Brasil. O Ferroviário deu muito trabalho para a defesa do Timão, ficou na frente 2 vezes, mas o artilheiro corintiano na temporada resolveu o problema da equipe. A primeira grande chance do jogo foi do Corinthians. Na cara do goleiro, Wagner Love chutou por cima. Aos 14 minutos, Enercino cabeceou na trave. No rebote, Edson Cariús colocou a bola e o Henrique para dentro do gol. 1-0 Ferroviário para cima do Corinthians. 5 minutos depois, Manuel subiu de cabeça. O goleiro Gleibson não conseguiu segurar e Gustavo estava ligado para mandar a bola para dentro. Tudo igual no Estádio do Café. Na sequência, Edson Cariús exigiu Cássio a fazer uma bela defesa. Wagner Love dessa vez conseguiu fazer o dele, depois do desvio de Gustavo, mas o impedimento já havia sido anotado. No segundo tempo, o Corinthians praticamente assistiu o Ferroviário jogar. Edson Cariús, de novo ele, completou o cruzamento e deixou o time cearense em vantagem. A resposta do Timão veio logo em seguida. Sornosa usou a cabeça para colocar Gustavo na cara do goleiro. Aí, na fase que ele tá, meu amigo, não tem jeito. 5º gol dele no ano. Artilheiro isolado do Corinthians na temporada. Do outro lado, ainda deu tempo do Cássio salvar o Timão no chute de Enercino. E ficou nisso. O empate por 2-2 classificou o Corinthians para enfrentar o vencedor da partida entre Avenida do Rio Grande do Sul e Guarani. Mas, apesar da classificação, teve vaia para a equipe do Fábio Carilli no final. Não, tem que vaiar mesmo. A gente não jogou bem, né? A expectativa era outra, nossa também, de fazer um jogo melhor, um jogo mais concentrado. Um jogo de ficar mais com a bola, né? A gente errou muitos passes simples assim, com isso o adversário conseguiu rodar a bola no nosso campo, a gente teve dificuldade. A gente tem que entender o torcedor, é paixão e a gente sabe que tem que melhorar. Isso ainda é um pouquinho da falta de confiança ou falta de encaixe ainda para que se construa uma jogada melhor do meio campo para frente? Não, não é falta de confiança não, é a falta da sequência de trabalho. Foi uma formação diferente que eu fiz contra o Palmeiras, onde eu trouxe o Ramiro para dentro, agora eu levei o Ramiro para uma linha mais adiante, aí vem, então é aquela da questão da repetição e eu preciso definir o quanto antes a forma de jogar, isso vai facilitar para todo mundo. Bom, meus amigos, eu gosto do Corinthians assim, devagar e sempre. Não me incomoda se não foi goleada, mas fez o suficiente para se classificar. E digo mais, hein? O Gustavo é o novo fenômeno do futebol brasileiro. Ele já começou o ano, está com 5 gols, o Gustavo. O Tite tem que levá-lo para a seleção brasileira e testá-lo imediatamente. Para mim, hoje, é o melhor atacante brasileiro que joga em todo lugar do mundo. Olha, pode vir com o Gabriel Jesus, com o Firmino, tem a grife de jogar lá fora, mas futebol mesmo, dentro de campo, quem está mostrando é esse menino aí. E ele joga em qualquer lugar, viu? Esse é o tipo de cara que não tem preconceito. O negócio dele é gol. Por isso que ele chama Gustavo. E no próximo domingo, Mesa Redonda estará mais do que especial com uma entrevista exclusiva com Leila Pereira, a principal patrocinadora do Palmeiras. A gente separou um trechinho para vocês. Michele, domingo tem uma atração e tanto no Mesa Redonda, hein? Imperdível, entrevista exclusiva com Leila Pereira. Confira. É um bom negócio investir no futebol? Essa parceria que nós temos com o Palmeiras, isso não beneficia só o Palmeiras, beneficia todo o futebol. Você quer ser presidente? Você patrocinaria o Corinthians? Eu sou da teoria de que um presidente que rebaixe o nosso clube, estou falando do Palmeiras, tá? Deveria ser excluído dos quadros. Rebaixou o clube e está fora. O mundo dos meus sonhos seria donos de clubes e fico imaginando assim, Leila e Paulo Nobre, donos do Palmeiras. Por que é que vocês romperam? Aquilo foi uma falta de respeito absurda. Domingo, no Mesa Redonda, a partir das 21 horas, você vai ver uma entrevista exclusiva comigo, Leila Pereira.
Bonita essa mulher, hein? Ela é poderosa, manda no futebol lá do Palmeiras, no futebol, né, como patrocinadora do Palmeiras. Sim. E ela é muito bonita, muito elegante e muito simpática. Não, e assim, foi uma conversa aberta. Em todos os sentidos. Falamos muito de futebol, falamos de vida, falamos de conquista, falamos de tristeza, falamos de irritação, tudo. Todos os temas foram abordados. E você e a Michele não amoleceram. Não é nem o caso aí. Que você fez é legal, boas. É importante que você assista e veja a visão de uma vencedora. No caso, é uma empresária de altíssimo sucesso, envolvida com o futebol, o que a agrada, o que a deixa contrariada, o que você não vai gostar dela, o que você vai gostar. Acho que é muito legal, vai dar para ter um check-up bacana do que é a Leila Pereira, a mais importante patrocinadora do futebol brasileiro na atualidade. A primeira parte a gente vê neste domingo e no outro domingo vai ter mais, porque foi um bate-papo longo, Foi ótimo, viu? Foi muito bom. Muito bom. Olha, gente, o triste programa de hoje fica por aqui. Nós nos despedimos mandando os nossos sentimentos, as nossas orações para todas as famílias dos meninos atingidos por essa tragédia e para os funcionários do Flamengo que também faleceram. A gente encerra o Gazeta Esportiva de hoje em silêncio. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Flávio. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos vocês e espero que isso sirva de exemplo, definitivamente, para que nada mais ocorra nesse sentido. Porque cansamos de perder crianças, perder jovens e perder estruturas familiares, né? Que uma coisa quando vai, leva tudo junto.